Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da UP e estamos iniciando mais um Giro das 11. E a gente espera que todo mundo esteja ok, todo mundo legal. Hoje é 9 de junho e nesse momento 11 horas e 49 minutos. Bom, antes de tudo, dar felicitações à minha neta, a Coraline, está fazendo 3 aninhos hoje, uma menina linda. Parabéns, Cora. E vamos ao nosso Giro das 11. Gente, já passamos pela manhã aqui a nossa mensagem matinal e tá aqui. Quartou. Nunca julgue alguém ou uma situação sem saber a realidade dos fatos. É mais ou menos não, é por aí, né? Eu tenho uma opinião, já comentei com vocês anteriormente, que eu não acho certo ter juiz. Não acho certo isso. Eu acho que a gente pode se defender. Perdão. Mas eu não acho certo ter alguém para julgar. Sabe? Os julgamentos sempre vão existir. Mas eu acho que para você julgar alguém, você tem que ser melhor que ele. Pelo menos, né? Eu não posso falar que você é um pecador se eu também sou um pecador. Então, eu não acho correto. Eu acho que, por exemplo, se alguém, um grupo, seja quem for, está acusando alguém, aquela pessoa tem direito de se defender, simplesmente isso. Agora, eu acho que quem vai julgar é todo mundo, a coletividade, esse sim tem que julgar, porque esse negócio aí é muito subjetivo. Você tem vingança, você tem... Eu estava lendo, falei para vocês que eu gosto das histórias de cangaceiros também, né? Então eu estava lendo aí, estou ouvindo, né, uma série de depoimentos, existe aí uma cangaceologia, acho que é isso mesmo, cangaceologia, alguma coisa assim, um estudo, né, sobre todo esse período aí de 1900 a 1940, toda essa época do cangaço, né? Na verdade, 1920 a 1940, mas teve antes, né? Existem histórias anteriores ao Lampião, por exemplo. Teve um cara aí que era escravo. Aí ele foi tido como, inclusive, um mártir, né? Antes da escravidão, ele já lutava para defender como se fosse o pessoal do Quilombo dos Palmares, né? Mas era um cangaceiro. Segundo relatos, ele também não era um assassino. Teve o primeiro dos cangaceiros, né? Foi o Cabeleira, que eu sempre gostei dessa história, já comentei sobre um filme que eu assisti. Mas daí que eu fui ler, e o Cabeleira foi o primeiro cangaceiro em 1750, mais ou menos nas épocas que nós estamos falando aqui sobre os indígenas. Bom, mas o que vem ao fundo é, por exemplo, esse caso recente aí que eu ouvi de Lampião, assisti o vídeo, são depoimentos, né? Teve uma atrocidade que ele fez contra uma família, porque tinha um cangaceiro do grupo dele
que não se dava com aquela família. Ele forjou uma carta, né, com o fazendeiro lá. Ele forjou uma carta dizendo que se o Lampião aparecesse lá na fazenda, ele ia fazer isso e aquilo. Aí quem deu a carta foi o próprio cara que forjou. Aí o Lampião leu, não gostou, ficou mal lá e foi lá na casa, matou todo mundo. Matou todo mundo. Aí o último que ele deixou para matar foi o fazendeiro. Aí eu não escrevi isso. Quem escreveu está do seu lado aí. Que ele era inimigo desse fazendeiro. Tinha uma encrenca lá anterior a ele, esse inimigo ter entrado no cangaço. O Lampião matou o cara do mesmo jeito e ele não matou o cangaceiro, coisa que às vezes ele fazia quando era família de bem, que acoitava todos os cangaceiros, né? E esse que ele matou também acoitava. Só que em vez de ele matar o cara que, sabendo, né, que o cangaceiro traiu, né, e quis que matasse a família lá por vingança dele, o Lampião fez isso e em vez de acabar com o cara lá, mandou ele embora. Então é assim, não julgue sem saber. Por isso que a gente está comentando, esse assunto veio em função desse, né? Mas ele é genérico, ele serve para tudo, né? Então, no fim, só que as pessoas julgam e já tomam decisões. Então, eu acho que alguém tem que ter o direito de se defender, simplesmente isso. Agora, eu não acho certo alguém julgar. Assim como o Lampião fez o julgamento dele de uma forma errada, né? Outros fizeram agora na política, recentemente, aí, o cara era até juiz e era um maior salafrário vendendo o país para os Estados Unidos e coisas assim. Então, não dá para julgar. O que você pode fazer é se defender. Se você, né, alguém está te acusando, fala, não, peraí. Tá aqui, tá isso, eu estava lá, fiz isso, fiz aquilo, tem a prova para isso e tal, e acabou. Mas o julgamento não pode ser por uma pessoa, eu não acho correto isso, sabe? Mas eu não sou dono da lei, então já existe, tem aí, né? Um exemplo, os juízes estão tomando decisões, né, sobre aumentar, diminuir salários, etc., né? E sempre é o povo que sofre. O deles mexe. Lembra, recentemente, aí um caso aí que o casal era juiz e tinha ajuda de custo de milionário aí para auxílio moradia. Essas coisas, como é que pode alguém, né, acusar ou defender alguém com um juiz, né, se ele vive num erro? Ou ele acha que é certo? Detalhe. Muito bem, gente. Já falei muito do meu tamanho. Beleza, vamos lá. Então essa equação aqui a gente já, né, a gente já passou aí, teve uma visibilidade boa. Hoje tá fraquinho, hein? Mas como eu disse para vocês, né, eu me contento com o que eu estou fazendo, tá? Então, se tiver tendo visualizações, e isso essa quantidade já são visualizações, eu fico muito feliz, tá? E a gente vai sempre tentar melhorar cada vez mais. Se houve uma visualização menor, é porque eu estou precisando melhorar em alguma coisa. Alguma coisa não está agradando, né? Muito bem. Aqui, né, o nosso aviso matinal, né? Nem eu vou abrir a foto, porque a gente sempre tem aqui. Essa aqui é uma imagem bonita, gente. Eu acho que até seria bom, né? Isso aqui eu tirei, foi no sábado, né, à noite. Eu estava estudando alguma coisa aqui para poder fazer a apresentação. E olha que lindo, isso aqui é Dubai.
Sensacional, né? Olha que coisa bonita, gente. Olha, a iluminação disso aqui, olha. Sensacional. Os prédios, né? Muito bonito, viu? Muito bacana mesmo. Legal. Deixa eu ver uma próxima. Tá. Esse daqui... Como é que é? Tem certas situações, é o que eu deveria ter feito, hein? Que é melhor você não ouvir, não falar e não enxergar. Mas, gente, eu não sou muito a favor disso, não. Eu acho que a gente tem que tomar certas atitudes para não piorar uma situação. Então, por isso mesmo, às vezes é melhor, não, eu não vi nada, ou então é melhor ficar quieto, né? Né, seu senhor europeu? Ou fazer de conta que, né, não ouvi nada. Então, essa aqui é um dito, quer dizer que aqui aparentemente é tudo chinesinho, né? Isso aqui parece monge, né? Então, a gente tem que tomar cuidados com algumas coisas, né? A gente se limitar, né, a falar conforme o seu tamanho. Muito bem, gente. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu tenho conseguido normalmente, hein? Que bom. Olha lá, voltei. Bom, dando continuidade também assim, porque agora há pouco já é a continuação do nosso assunto das 7 missões, né? Mas antes de falar sobre a Guerra Guaranítica, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu estava vendo aqui um pouquinho antes da gente entrar no nosso assunto, né? Para que eu tenho que achar aqui, achei, eu tenho que achar minha seta aqui. Então, gente, nós falamos ontem sobre as 7 missões e como ocorreu isso, né? Como que os portugueses adquiriram as 7 missões, que é do lado oriental do Paraguai. Mas isso tudo era em função do Tratado de Tordesilhas. Tem um monte de mapas aqui, tá? Eu vou pegar esse daqui, ó. Tá vendo este? Deixa eu clicar nele, aqui, ó. Então você tinha esse lado aqui que a gente chama de oriental, né? Que é o lado do Atlântico aqui, que era um dos portugueses. E na verdade eu tinha comentado que acho que começava lá no Piauí, Ceará, na verdade é lá na ilha do Marajó, tá vendo? O interessante é que o Amapá, inclusive, já é do lado espanhol. Mais ou menos na ilha do Marajó ele vem, ó. Só que tem documentário, inclusive foi feita uma visita desse Ricardo Bueno, o historiador. Tem um marco em Cananéia. Cananéia é mais ou menos onde está. Tá vendo aqui onde eu estou apontando? Mais ou menos aqui, ó. Ainda estado de São Paulo. Mas na verdade não, ele pega um pedaço do Paraná e um pedaço de Santa Catarina. Mas o historiador, o Eduardo Bueno, ele visitou ali Cananéia, tem até um vídeo a respeito, e ele está mostrando um marco, que é um marco que foi feito, acho que por Tomé, não sei se é Martim Afonso de Souza ou Tomé de Souza, um governador geral daquela capitania. E ele fez um marco que Tordesilhas passava por lá, que era o limite. Tanto é que ontem eu comentei que passou ali de Cananéia já eram terras espanholas. Mas na verdade, pelo que vários mapas aqui está mostrando que ela ia lá até Santa Catarina, hein? Ali na... Quer ver? Vamos ver aqui se tem uma cidade aqui. Se cita, né? Eu não estou achando o mapa aqui. Aqui talvez. É verdade. Vou ver um que mostre mais próximo e fale sobre cidades. Deixa eu ver isso aqui, ó.
Olha lá, pertence a Portugal, né? Porque a gente fala o Oriente e o Ocidente, né? Pertence à Espanha. Oriente porque está indo pro lado do Japão, tá? Ocidente que está vindo pro lado das Américas, né? Mas vocês veem aqui, ó, Laguna, tá vendo? Ó, lá em Laguna. Então tem vários mapas aqui. Se você pegar esse daqui, ó, tá próximo disso também. Deixa eu abrir. Olha lá, ó, tá no território de Santa Catarina, ó. Ele não tá. Cananéia tá aqui, ó, onde tá a mãozinha aqui, ó, onde eu tô indicando, ó. Tá por aqui. Então esse marco aí tá meio estranho. Mas é mais pra gente comentar. Esse daqui, vamos ver, ó. Rio Paraná. Isso aqui mas ainda tá assim, ó. Tá vendo aqui? Porque ainda já estamos aqui em território do Paraná, pegando. Tá vendo que já é diferença? Já pega Laguna lá também, ó. Então eu prefiro crer nas palavras do Eduardo, apesar de toda essa. Porque ele tem, eu tenho certeza que ele pesquisa e pesquisou muito mais do que o que a gente tem de informação aqui. E outra, ele foi lá e mostrou o marco, né, criado lá em 1500 e alguma coisa pelo governador da capitania da época, né? Muito bem. Então é só para querer comentar isso daqui. E outra coisa, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu falei para vocês que as missões, as 7 missões, estavam em território gaúcho, ó. O território gaúcho, vocês estão vendo aqui, a linha vermelha aqui é a linha do Tratado de Tordesilhas. Então tudo que está para cá, né, pro lado oeste ou o oriental, o ocidental, pertence à Espanha. E tudo que está para o lado de cá, né, para o lado do Atlântico aqui dessa linha, né, o lado oriental ou leste, pertencia a Portugal, né, e aqui pertencia à Espanha. Então as 7 missões, as missões eram todas nessa região aqui, ó. Então você pegava esse norte da Argentina, você pegava todo o Uruguai aqui, nessa parte, no Rio Grande do Sul, né? O Uruguai está aqui. O Rio Grande do Sul, essa época aqui também o Uruguai era depois, né? Passou a ser a província cisplatina que pertencia ao Brasil, foi vendido depois. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que as 7 missões estavam, ó, se passando aqui pelo Rio Paraná. O Rio Paraná vem, daí vem o Rio Uruguai, tá vendo? Rio Uruguai junta-se ao Rio Paraná, ó. Então tudo, eu falei que era tudo a leste do Paraná, na verdade é a leste do Rio Uruguai, tá? Então as 7 missões estavam nesse trechinho aqui, onde está escrito aqui, ó. Uruguai, que é o nome do rio aqui, tá? Então, nessa região eram as 7 missões. Aí, o que aconteceu? Os portugueses criaram aqui, onde é Montevidéu, de frente para Buenos Aires, ó, bem nessa... Eles criaram aquela colônia de Sacramento, que foi a moeda de troca com as 7 missões aqui. Tudo isso daí gerou um conflito, gerava, né, um conflito entre espanhóis e portugueses, e esse Sacramento, né, ele trocou de mãos várias vezes, né, mas daí no fim, com o Tratado de Madrid, eles entraram num acordo e as 7 missões aqui ficaram para Portugal e as demais eram espanholas. Eles tinham interesse nessas 7 missões. Tudo isso daí em função também, né, era muito mais fácil para eles descer lá e pegar esses índios, né, e levar para
para serem escravos, pois eram os índios, além de ser dóceis tudo, eram índios já domados, cristianizados, então era muito mais fácil para ele do que guerrear. E ao mesmo tempo também os índios já haviam guerreado com os índios que não aceitavam as reduções, as missões, né? Havia muitos índios que não aceitavam isso. Então, e esses índios assaltavam, né, as missões, porque lá se criava gado, tinha uma série de... E eles comiam qualquer animal, aí de repente lá na missão já tinha tudo, né? Tá tudo certinho, porque tinha os índios que foram praticamente escravizados lá na missão, né? E eram mais dóceis, os índios que eram indomáveis assaltavam lá, né? E você vai ver uma história toda aí que o Eduardo conta, que é muito bacana. Mas, voltando ao nosso assunto, dando continuidade, na verdade, né? Deixa eu ver aqui, né? Esse negócio de trocar de tela, às vezes, né, dá um rolo aqui. Então, aí eu vou contar um pouco da história aqui para vocês, né? Que nada mais é do que uma fala, né? Tá aqui, ó. Tudo que está escrito aqui foi feito aqui, tá? Então vamos lá. Então o Marquês de Pombal, ele contrata, né, uma comissão para fazer a demarcação desses limites, quando estava essa separação aí de... A minha campainha, quando estava essa separação aí das missões e da colônia de Sacramento, então como estava cheio de problemas isso, então o que ele fez? Ele em 1750, né, ele mandou uma comissão para fazer a demarcação do tratado, né? E essa comissão, ela tinha cartógrafo, geógrafo, eu já comentei isso com vocês, né? Astrólogos, engenheiros, eram todos italianos, tá? Aí, nessas missões, né, haviam mais de 100 mil missões, 100 missões, tá? Mas com essa guerra, com os ataques de bandeirantes que acabaram dizimando muitas das missões, né? Nesse resumo, né, em 750, tinha 30 mil indígenas que viviam em 7 missões no Rio Grande do Sul. Essas as 7 missões que os portugueses estavam querendo, né? E pelo acordo do Tratado dos Espanhóis, né, deveriam, eles, como fez a troca, né, com Sacramento, a colônia de Sacramento, os espanhóis que deveriam evacuar as missões, né, e para os portugueses assumirem. Todavia, não era um aceite de jesuítas, né, e também que respondiam para o Vaticano. Esse era o grande problema que tanto espanhol como portugueses, tanto espanhóis e portugueses tinham, porque o Vaticano assumia, eles só respondiam para o Vaticano, né, então eles não conseguiam ter controle nas missões, né? E também tinha os indígenas que não queriam, né, por motivos óbvios, né? Eles tinham uma infraestrutura, né, nessas missões e já existiam mais de 100 anos, né? Porque na verdade essas missões começaram a serem, conforme a gente já informou, né, em 1640, 1630 já começaram as missões, né? E as incursões bandeirantes foram 10, 12 anos depois que começaram a ir até essas missões, atacar e escravizar os índios, né? E já matavam também aqueles índios que eles encontravam
por todo esse caminho, né? Eram 40 dias, se eu não me engano, para sair de São Paulo e chegar até Rio Grande do Sul andando a pé. Eles andavam em uma média de 25 a 50 quilômetros por dia, né? E isso por trilhas, né? Mas no fim, e os índios também não queriam sair de lá, porque já estavam estabilizados, né? 100 anos, são de 3 a 4 gerações, né? Então, aí em 1753, né, iniciou uma marcha de profissionais, né, para essa demarcação, que é esses profissionais, astrólogos, geógrafos e tal, né, para fazer evacuação das missões. Mas aí, todavia, teve um massacre. Os índios não queriam, não aceitavam, então alguns jesuítas que estavam a favor da permanência das missões dos índios, e mais os índios, né, atacaram essa missão, esse pessoal. Então eram mais de 200 profissionais, né? E todos eles, o pessoal foi massacrado, tá? Aí, 2 anos depois, né? É muito legal você ouvir o Ricardo falar, Ricardo, né? Eduardo Bueno, perdão, Eduardo comentar, que ele fala, porque o e-mail não chegava, coisas assim, muito legal. Mas, então, aí eles mandaram, né, uma equipe 2 anos depois para poder acabar de ver isso aí, porque eles não conseguiram, né? Então eles foram para acabar com essas missões. Teve morte para dar com pau lá, tá? Mas acabaram, tá? Mas eles mandaram um grupo de portugueses, né? Mais bandeirantes. Bandeirantes eram, né, os terríveis aí, matador, conhecedor da vivência dos índios, e eram matadores, né? Tinha mameluco, tinha um monte de gente lá, mas isso daí ouçam o outro vídeo que vocês vão entender melhor. E os espanhóis, junto com os gaudérios. Os gaudérios eram mais ou menos os bandeirantes, mas lá do lado argentino. Só que eram do Rio Grande do Sul e eram matadores talvez mais terríveis que os bandeirantes, inclusive, né? Então foi os portugueses, os bandeirantes, e os espanhóis, mas os gaudérios, né, já em clima de guerra, e marcharam contra as missões. Nas missões tinha um camarada que era famoso lá, o Cepé, um cacique lá, né? Na verdade ele era um alferes, um tenente. Alferes é um cargo a nível assim, tenente, né? E 1 ano depois, em 756, acabou, né? Acabou com tudo lá, a Guerra Guaranítica, as missões, né? E até hoje existem as missões lá, os prédios, tudo em ruína. Mas dá para vocês perceberem, né? Se olharem aí via internet mesmo, dá para, né, passear lá, e verem as ruínas, que eram realmente umas cidades, eram cidades, né? Como a gente citou aqui, só tinham 30 mil indígenas, né, entre as 7 missões. Tinha missão de 2 mil pessoas, mas tinha missões de mais de 10 mil pessoas, né? Então eram verdadeiras cidades, né? Então esse foi o final. Esse foi o motivo da Guerra Guaranítica, né, que o Pombal mandou a equipe. Primeiro eles dizimaram essa equipe, aí 2 anos depois, né, em 55, o governo espanhol, né, permitiu, né, porque na verdade a gente fala o governo espanhol porque nessa época era a União Ibérica, não tinha o governo português aí, era tudo, se não me engano, Filipe, o rei na época, e ele já mandou, né, para poder dizimar com esse pessoal,
assumir o Tratado de Madrid, ou seja, liberar as missões para os portugueses, né? Não fiquem, se eles estavam pensando em ter escravos, você matou todo mundo. Grande, né? Grande troca. Mas isso daí foi a Guerra Guaranítica, tá? Então ela justifica a morte de tantos indígenas, né? Porque o que aconteceu com o povo indígena? Hoje nós temos 450 mil índios no país. Segundo informações que foram obtidas, havia mais de 1 milhão de tupis guaranis. Há documentários que chegam a 5 milhões. Hoje nós temos 450 mil, né, em todo o território nacional. E um pouco antes, né, em 745, porque isso foi quando os indígenas das missões se defendiam contra aqueles indígenas dispersos, né? Praticamente eles também dizimaram lá no sul, né? Tinha os charruas, né? Charruas, tinha os minuanos, tinha os genoas, tinha os emboanes. Eu não sei como que fala, deve ser memboanes. Então, eles foram exterminados pelos próprios povos das missões, né? Porque eles atacavam as missões, como eu havia comentado. Bom, gente, esse era o bate-papo a respeito da Guerra Guaranítica, que foi praticamente uma das maiores dizimações do povo indígena, principalmente os do sul. Quanto aos que viviam para o lado de Mato Grosso, norte de São Paulo, Paraná, né? E para cima houve dizimações, à parte que a gente vai começar a contar alguma coisa aqui, em função da própria história do Brasil. E os bandeirantes são culpados da maioria desse pessoal aí, em São Paulo, Mato Grosso, tá? Que eles iam para buscar os indígenas, que eram a maioria carijós, né? Para poder escravizá-los. Esse foi todo o início, ou seja, vocês estão vendo que é um ciclo que começou em 530 com João Ramalho e você vê que em 755, né, 200 anos, mais de 200 anos, né, 530, 755, vieram matando todas as nações que existiam no país, os nossos gentios. Né? Tudo isso para domínio e para poder, né? Escravizar, que era além do pau-brasil, né? Que foi a primeira grande riqueza e que Fernando Noronha foi o iniciador, né? Fernão de Noronha, né? Nós já contamos a história. Foi o iniciador aí de extrair essa riqueza do país, né? Depois os franceses, que dominaram várias partes e também levaram o pau-brasil, que era o interesse deles, e tinha a parte escravagista. Mas depois dessa excursão, não muito longe, vocês vão ver que vai acabar o ciclo dos bandeirantes. A gente vai contar essa história aqui também. Muito bem, gente. Vamos ver o que temos para mais. Deixa eu fugir daqui. Campainha funcionando. Legal. Sobre essa história a gente já comentou. Então, vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, sem novidades, tá? A gente fiz uma pesquisa agora cedo, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, que é a mudança, né? O que tinha ontem e o que tem hoje, tá? Então você vê que aumentou um pouquinho a oferta lá para o prestador, para home office, diminuiu quase nada.
Por isso que eu falo para vocês, é insignificante para poder comentar alguma, a não ser que seja bem, haja uma significância muito grande, né? Para a gente poder entrar no assunto com mais detalhes. Mas vocês veem que aqui as diferenças são muito pequenas, tá vendo? 2000 é homework, ó, foi uma diferença grande há 3 dias, né? Já falando sobre isso, né? As vagas diversas, aí vocês veem que, olha, coisa de mil vagas a mais, tal, isso em 14 milhões de desempregos aí, né? Não é nada. Técnicos, engenheiro, manteve estável, desenhistas, né? Nosso ramo aí você vê que está estável também, né? Vamos ver o que pode ter de... Porque aqui, eu vou comentar com vocês, eu recebo os e-mails e eu tenho essas informações, tá? Eu vou apagando muitas, tá? Porque, olha pra você ver, tem muita coisa que vai entrando, e mercado de bens, MRV, notícias técnicas. Notícias técnicas seria interessante a gente comentar alguma coisa, porque eu sempre passava isso daqui naquele boletim diário, né? Que a gente parou de fazer por falta de quórum. Vamos ver. O que eu posso fazer é repassar para vocês. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Esse aqui é ensaio não destrutivo, né? Por meio de técnica Rotary Inspection. Sinceramente, eu conheço pouco sobre aqui, sobre esse assunto, né? Mas é sobre corrosão, tá vendo? Corrosão? Correção, li errado aqui, desculpem, né? Mas eles fazem, acho que é uma rotatividade para poder fazer inspeção de uma forma geral. Mas tem aqui a regrinha, tá? Aquele que estiver interessado, que entre em contato com a gente aqui, que com certeza nós vamos comentar a respeito, tá? Ou enviamos para vocês, né? Deixa eu ver uma outra aqui, ó. Olha lá, ó. As características de resistência térmica dos materiais de isolamento térmico. Isso aqui é interessante, inclusive para gente que tem uma situação com tubulação, equipamentos aí que trabalham sobre diferença de temperatura, né? Então, para a gente também é interessante. Olha lá, características de resistência térmica de materiais isolantes, né? Na parte elétrica aqui, né? Isolantes elétricos. Realmente, você tem as proteções nos cabos, né? Então, eu creio que esse assunto seja mais a respeito disso. Olha, tá aqui. Olha lá, os fios aqui e as suas isolações, tá vendo? Exatamente. Então, é um assunto interessante, principalmente o pessoal aí de elétrica e cimentação, né? Vamos ver uma outra. Deixa eu ver aqui. Legal também esse assunto, ó. Os requisitos normativos de plugs, tomadas de móveis para veículos elétricos, né? Tomadas móveis. Isso aqui o carregamento, né? Carregamento de bateria lá por veículo elétrico. É interessante esse assunto, hein? Requisitos e normas, né? Plug, tomadas móveis para veículos elétricos, né? Assunto legal também. Se vocês tiverem interesse, eu não vou apagar aqui dos meus e-mails, eu repasso para vocês. É só vocês fazerem contato, passem o e-mail de vocês e eu mando para vocês. Vamos ver outro. Olha lá, requisitos adicionais da avaliação de portas de madeira para edificações. Olha aí que legal, o pessoal aí da construção, da arquitetura, né? Olha lá, requisitos adicionais para avaliação das portas de madeira, né? Em edificações. É muito legal. Só que tem que ler o artigo.
Mas eu acho bacana, porque é que no momento eu não estou mexendo com isso, né? Mas a gente tem que ter. Eu sempre estou falando para vocês de estudarem, analisarem, pesquisarem, né? Material tem, tá? Vamos ver essa outra norma aqui. Gerenciamento e auditoria. Gerenciando uma auditoria de sistema de gestão da segurança da informação. Isso aqui é importante, né? Ainda mais hoje que a gente tem essa pirataria aí da internet, né? Então isso aqui é gerenciamento, né? E gerenciando uma auditoria de sistema de gestão de segurança da informação. Tem um pessoal muito grande hoje envolvido com isso aqui. Muito legal. Tem normas, né? Pelo menos são umas referências a mais para a gente estar a par e o que o mercado está pedindo, né? Outra aqui, deixa eu abrir. Olha lá, características de desempenho transformador de corrente, os TCs, né? Aqui numa subestação, né? Mas você tem nas cabines aí de 13.2, né? Essa aqui deve ser uma de 88, né? E com certeza é uma subestação. Mas muito legal, tem que ler o artigo, né? Eu conheço algumas coisas só, mas seria interessante, é interessante ler e conhecer um pouco mais, saber o que é que está acontecendo no momento, né? Vocês veem que eu estou fazendo mais uma propaganda. Deixa eu ver essa daqui. Também, se quiserem, né, se inscrevam nessas revistas aí, que vocês têm toda essa informação, assim como eu tenho, né? Aqui, ó, essa é de uma norma da ASME, né, o guindaste, né? Os guindastes de portal e pedestal. Isso aqui, essas construções enormes aí, a gente que está envolvido com essa parte de plataformas, né? De estaleiros, né? Onde são cargas enormes, né? Mas mesmo a parte de logística, né? Então você tem uma informação aí a respeito dos guindastes, né? Muito legal. E norma, né? A ASME, que muitos já têm, que já são do ramo, conhecem, né? Mas sempre é um artigo a mais. Bom, gente, eu comentei aqui. Qualquer um de vocês que tiverem interessados, tem o nosso e-mail aí, encaminha o e-mail para nós, a gente repassa essas informações aqui para vocês, tá? Antes eu já repassava no boletim, mas eu acabei com o boletim, né? Porque por motivos óbvios, como tem na história dos indígenas que a gente passou. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Tá, tem um link de aqui, porque a cada 2 dias eu ponho um giro das 11 aqui, publicando, né? Então tem tido uma visualização legal, uma média aí apesar que eu tenho muitos seguidores, eu tenho mais de, deixa eu ver aqui, olha, eu tenho mais de 1.500 seguidores, né? Contatos, na verdade, não seguidores, contatos, né? Eles chamam de seguidores aqui, né? Mas eu tenho tido essa média aqui, ó, de visualização. Tem uns que chegam a 100, já cheguei aí a ter mais de 300. Depende muito da publicação, tá? Quando eu fiz a de GSEs aeronáuticos só, eu acho que atingi 300, foi muito bom. Mas era mais técnico. Aqui já é mais... apesar que vocês veem, né? A gente sempre está comentando alguma coisa técnica, mas ao mesmo tempo a gente está colocando mais assuntos também de entretenimento, de conhecimentos gerais, e assim está indo o portal.
Muito bem, gente. Uma coisa que eu gosto de ver sempre, eu venho aqui, eu vou clicar, é ver mais ou menos aonde está chegando, né? Então aqui tem, eu acho bacana olhar isso aqui, ó. Você vê São Paulo tem uma audiência boa, né? Uma visualização boa, né? Não audiência. No Rio de Janeiro, em Porto Alegre, né? São Carlos, que São Carlos já tem bastante gente da aeronáutica, né? Porto Alegre eu já tenho bastante conhecidos com a área de NR13, né? No Rio de Janeiro, bastante com a parte de instrumentação e tubulação, né? Em São Paulo, diversos, tá? Diversos, são muitos. E olha, já chegou aqui a Toronto, né? Barra das Garças, acho que é a primeira vez que eu vejo em Barra das Garças. Montreal, mas já tivemos uma série aqui, chega muito na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal. Então, depende muito do assunto também, tá? Mas eu fico muito contente com isso. Sinal que a gente tá fazendo alguma coisa boa, pelo menos, né? Muito bom. Vamos voltar ao nosso assunto aqui. Então fechamos, né? Falamos as nossas informações matinais e acabamos de fazer a nossa apresentação indígena, né? Que a gente tá... Amanhã a gente vai dar continuidade. Eu não sei ainda se vamos falar mais alguma coisa além da Guerra Guaranítica, mas eu já tenho um assunto preparado. Deixa eu até olhar aqui para ver se... não sei ainda, talvez eu fale sobre Raposo Tavares, né? Mas talvez eu leia antes de falar de Raposo Tavares, tem um período que os espanhóis começaram a criar essas missões junto com o descobrimento. Então, a gente falou que as missões começaram depois de 1530. Mas antes desse período, nosso descobrimento foi em 1500, tem uma situação que de Laguna para baixo, que já é território espanhol, e eles tinham que fazer o domínio para poder fazer algum controle, onde começou a nascer as missões espanholas lá, todas essas mais de 100 missões que a gente comentou, e os portugueses queriam 7 delas, né? E então tem o caminho de... me fugiu o nome agora, Iperuaru, alguma coisa assim. Eu vou comentar a respeito, porque esse caminho é o que os espanhóis deram origem a todas as missões e foram chegar lá na Bolívia. Eu já comentei alguma coisinha a respeito, mas eu vou falar mais um pouco mais e com uma apresentação aqui de um vídeo do Eduardo muito bom a respeito, tá? Mas eu já faço o resumo, como eu faço em todos esses assuntos, e a gente faz a nossa publicação, né? Nossa informação. Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente só tem a agradecer mesmo. E amanhã, né, a gente dá continuidade a essas apresentações, né? Esse mês aqui vai estar todinho dedicado, né, uma boa parte ao nosso gentil. Agradeço muito. Já estou preparando aí para a gente também concluir o nosso, ainda esse mês, ou no máximo até metade do mês seguinte, a nossa parte de AutoCAD. E hoje tem Vasco. 16h30, vamos jogar contra o Boa Vista em casa.
Se bem que toda vez que a gente joga em casa, só toma na cabeça. Muito bem, gente. Obrigado pela atenção. Um grande abraço a todos e PT, né? Saudações. Tchau.